Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Quero agradecer aos irmãos que estiveram orando por mim, domingo eu não coloquei a mensagem no canal, não estava em condições de falar, mas estou melhor, graças a Deus, e voltei hoje, para nós meditarmos acerca da Palavra de Deus. A Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas. É verdade. Eu tenho pensado muito na questão do tempo. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, ele vai nos dizer: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então a Bíblia vai dizer que é um tempo determinado para todas as coisas. Mas há vários sentidos quando a gente fala acerca de tempo, não é verdade? Às vezes, você vai falar aí, usa a palavra tempo, fazendo aí referência à contagem dele. Então a gente está pensando em segundos, em minutos, horas, dias, anos, não é? A gente pensa, às vezes a gente fala, a questão do tempo, e é isso que a gente está fazendo referência, a isso, dias, meses, anos. Às vezes a gente utiliza a palavra tempo fazendo referência aí ao clima. Então, quando você usa a palavra tempo, pensando nisso, vem aí a sua mente a questão das variações, das estações. Às vezes está quente, às vezes está frio demais. Às vezes a gente utiliza a palavra aí tempo para fazer referência ao tempo de vida. E quando a gente faz isso, nós não temos como precisar, quanto tempo nós temos, Cada um de nós tem. Podemos utilizar também a palavra tempo para fazer referência a tempos da nossa vida, Às vezes você fala do tempo passado, do presente que você está vivendo, desse tempo, às vezes é um tempo de tribulação, de muita alegria. Ou às vezes você fala do tempo em relação ao futuro, aquilo que ainda não chegou, que você espera ou tenha expectativas em relação a esse tempo. Também podemos estar falando aí de um tempo que não é nosso tempo, mas de Deus, aquele tempo perfeito de Deus, que vê aí o tempo de uma forma diferente da que nós vemos, que não conta. A contagem de Deus para esse tempo é bem diferente da nossa contagem. Há uns anos eu vi uma série e em um dos episódios, estava numa sala 4 pessoas e eles estavam assistindo aí uma partida entre um robô e um humano. Eram 4 pessoas. Era uma ficção dessas questões de viagem no tempo. E aí 3 dessas pessoas, sabiam o resultado daquela partida, porque já tinham visto isso no futuro. Mas o que não sabia estava aflito. E os outros 3 conseguiam assistir e rir ali daquela situação. Mas dessas formas aí que a gente tem para empregar a palavra tempo, eu gostaria de falar com vocês nesta noite sobre o tempo de vida que temos. E aí eu quero que você pense nesse tempo de vida que nós temos como um cordão, como uma linha. Você sabe o comprimento dessa linha, desse cordão?
Não sabe, na verdade. Nós não sabemos. Mas sabemos que os cordões, eles têm tamanhos diferentes. Uns são bem pequenos. Outros são pequenos, mas não tanto. Aqueles médios, outros grandes, e até essa grande. Você consegue ver isso aí? Você que me acompanha sabe que eu sempre faço referência a uma tia minha, que era muito querida. Eu tive algumas tias queridas demais, né? Queridas mesmo, que já estão aí na eternidade. Mas há uma delas, né, que eu faço menção justamente pelo tempo de vida, que é tia Maura. Das pessoas que eu já conheci pessoalmente, é a segunda com o maior cordão aí que eu tenho lembrança, não é? Tem a maior linha do tempo. Ela partiu faltando 2 dias para ela completar 104 anos. Muito tempo, né? Mas pense no seu tempo agora, como uma linha, como um cordão. Se você não puder pegar, né? Se você estiver no culto agora comigo, mentalize. Qual é o tamanho dele? Como eu já disse, né, anteriormente, nós não temos como saber o tamanho. Mas uma coisa você precisa saber. Deus tem um propósito para a sua vida, para este tempo. Para o tempo de vida que você tem. Para a duração aí da sua vida, há um propósito, né, específico. Existe um tempo específico para você realizar algo específico para Deus. Há um propósito de Deus para você. Eu gostaria de ler com vocês nesta noite. Eu já tenho uma mensagem nesse texto já aqui no canal. Esther capítulo 4. E aí eu gostaria que você meditasse, né, nesse texto. Deixa aí o texto aberto. Eu vou fazer, enquanto eu estiver falando, eu vou fazendo as leituras. Deixe aberto aí em Esther capítulo 4. Mas antes da gente ler, deixe-me contextualizar aqui o que estava acontecendo. Se você começar o livro, o início lá do livro de Esther, no capítulo 1, você vai ver que há um homem, um rei chamado Assuero. Ele era rei aí da Pérsia e Média. E ele deu aí um grande banquete para os príncipes, para os seus servos. E foram aí vários dias, né, de muita comida, muita bebida. E diz o texto bíblico que quando o coração do rei já estava alto, ele mandou chamar Vasti, que era a rainha, uma mulher muito bonita, segundo a Bíblia. Ele queria aí mostrar Vasti, a beleza da sua rainha para os príncipes, para os seus servos, né? Ela deveria vir arrumada para a ocasião. Mas Vasti, sim, enfureceu com aquilo, desobedeceu a ordem real. Durante esse banquete, ela desobedeceu a uma ordem do rei. E por causa disso, ela foi destronada. O rei perdeu a sua rainha. E aí, eles fizeram que de todo o reino, virgens, né, moças virgens, né, e de boa aparência, fossem levadas à presença do rei para que ele escolhesse uma nova rainha. E Esther era uma judia, escrava naquele lugar, que é conduzida, né, para essa seleção, participa aí desse concurso. E ela é que foi escolhida para ocupar este lugar. Ela tornou-se rainha da Pérsia Média, de todo o império. Quando você me ouve falar acerca disso, nos remete aí a um conto de fadas, não é verdade?
uma jovem de um povo conquistado, ocupou um lugar elevadíssimo naquele reino. E aí eu pergunto aí a você, ouvindo isso, o que Deus tinha para a vida daquela jovem? Um belo romance? Um tempo de refrigério para que ela esquecesse aí das amarguras pelas quais ela passou? Pode ser. Em meio ao projeto maior de Deus para a sua vida, outras coisas sempre acontecem. Mas as coisas que acontecem, elas não podem ofuscar o grande plano de Deus para a sua vida. Lembra da história de José? Deus queria que ele fosse aí o governador do Egito. E ele sofreu um bocado, né, para que isso acontecesse, para que esse plano se concretizasse. Mas coisas boas aconteceram com ele. Tanto que quando seus filhos nascem, ele vai colocar nomes expressivos nesses filhos, né? Se você fizer lá o relato de Gênesis capítulo 45, 41, os versos 51 e 52, Gênesis 41, 51 e 52, você vai ver que diz assim o texto bíblico: José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então coisas boas aconteceram com ele naquele lugar. Deus deu a ele momentos, uma família. Ele consegue se reestruturar, consegue um emprego, um cargo elevadíssimo onde ele estava. Mas o propósito de Deus para ele não era ser pai de uma família apenas. Não era sentar-se nesse e ocupar esse cargo. Ele estava ali para cumprir um propósito maior de Deus. Então essas coisas não poderiam ofuscar, tirar dele a visão do propósito de Deus para a vida, que era preservar o seu povo e outros povos em vida. E na vida de Esther também foi assim. O propósito de Deus para Esther era muito maior. Era manter o seu povo vivo, o povo de Deus vivo e em segurança. Se você continuar fazendo aí a leitura, né, de Esther, né, os capítulos seguintes, você vai ver que um homem maligno chamado Amã, ele se levanta contra Mardoqueu, que era parente de Esther, e contra o povo dele. Era um homem invejoso, perverso, iníquo, um homem que não conseguia dormir aí pensando, né, no seu coração em como fazer o mal. É um homem que se levanta contra o povo de Deus sem saber que Deus se levanta em favor do seu povo. Eu vou repetir isso para você. Deus se levanta em favor do seu povo. E ele se levantou. E nessa história, nesta luta, ele usa aí Mardoqueu, ou Mordecai, né? A versão que eu vou ler fala em Mordecai. Se levanta Mardoqueu e Esther para abençoar o povo que ele escolheu. Para abençoar o povo que ele escolheu. Esther sabia disso? Não sabia. Mas Deus revelou o seu propósito. Então lembre-se disso. Deus revela aquilo que Ele tem para a sua vida. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos abrir os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Eu vou começar a ler o texto, nesse momento eu vou ler aí os 9 primeiros versos, que diz assim: Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande amargor clamou. E chegou até a porta do rei.
porque ninguém vestido de pano de saco e cinza podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus um grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber, com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. E Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que os mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tomou, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Amã, ele prepara aí toda uma estratégia, né? Ele conta algumas coisas para o rei e ele diz aí, olha, tem um povo aqui que precisa ser banido. Esse povo não pode ficar, ele tem que ser destruído. E aí um decreto é feito, é publicado e é enviado às províncias, e os judeus sabem que havia um dia certo para o aniquilamento, para a morte do povo. Havia uma quantia certa a ser paga aos cofres do rei por aquilo. Ester estava muito bem, obrigada. Ela estava segura nas portas do palácio. Ela estava lá desfrutando da sua vida, pacata ou não. Estava na sua posição. Mas Deus levanta um homem para dizer a ela o que era necessário fazer. O que é que Deus estava requerendo dela para aquele tempo. Abra os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Porque Deus revela os seus propósitos e foi isso que ele fez. Ele disse a Ester, olha, você está aí no palácio, protegida. Mas eu quero que você saiba que você está aí para cumprir um propósito. O meu propósito para este tempo. Ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele quer, não quer dizer que as circunstâncias serão favoráveis. Olha a história. Olha os servos de Deus do passado. Pense aí na vida de Moisés, o grande libertador. A vida não foi fácil. Tentaram matá-lo bebê. Precisou fugir da presença de Faraó que quis tirar a sua vida. Ficou aí num deserto. Até que Deus o colocou no caminho. Com José foi assim. Ele foi traído pelos seus irmãos, tentaram tirar a sua vida, o venderam como escravo. Ele foi preso. Ele serviu como escravo. No Egito, na casa de Potifar. E depois ele foi parar numa cadeia. Até que ele chegasse no lugar que Deus havia preparado para ele. Pense aí nas aflições de Paulo. As circunstâncias nem sempre vão ser favoráveis, não. Então é preciso ter coragem. E olha, continue a leitura aqui comigo. O que Mordecai diz a Ester? Então respondeu Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte.
salvo se o rei estender para ela o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Olha, a rainha anterior foi destronada. Eu estou aqui há 30 dias, o rei não manda notícias, não me manda chamar. Como é que eu vou entrar à presença dele? Se eu fizer isso, eu corro o risco de morrer. As circunstâncias não são favoráveis, mas é preciso ter coragem. É preciso que você se levante e se disponha a trilhar esse caminho, por mais difícil que ele seja. E uma coisa que você precisa saber, ouça bem o que eu vou lhe dizer agora, nessa noite. Você precisa saber que não é Deus que precisa de você. Você que precisa aceitar o privilégio que Deus te deu de participar dos projetos dele. Olha o que Mordecai diz aí para Ester, versos 13 e 14. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se para a conjuntura como esta, não é que fostes elevada a rainha. Minha querida, se você se recusar, Deus vai levantar outro. Deus vai colocar alguém para fazer isso. Deus vai colocar alguém a favor do seu povo, então acorde. Não é que Deus precise de você, Ele colocou você aí para isso. Mas se você se recusar, Deus vai levantar outro. Mas você vai perder o privilégio, a honra de participar dos planos, do propósito de Deus. Foi isso que Mardoqueu disse a ela. Você está neste lugar agora. Pense se não foi para isso que Deus colocou você aí. Não foi para você desfrutar apenas de um belo romance, de um conto de fadas. Deus colocou você aí para cumprir um ministério, um propósito. Você não está aí apenas para ser a bela rainha do rei Assuero. Você está aí para ser voz de Deus ao coração do rei Assuero. Diga a ele que é o meu povo, que ele não toque no meu povo. Agora me deixa dizer outra coisa, que olhando aqui para a história de Ester, eu percebo. Nós precisamos entender que é necessário uma preparação. A obra, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Há pessoas que pensam que é assim, não é? Eu sou professor. É sobre o que mesmo a lição? Eu quero fazer isso. Pronto, vai lá e faz. Nós estamos num terreno espiritual. Nós estamos travando uma luta com um adversário que não dorme. Nós estamos lutando com alguém extremamente preparado, que não faz outra coisa senão pensar em como derrubar você, atingir o povo de Deus. Mas parece que nós nos esquecemos disso e queremos fazer as coisas de qualquer maneira. Os versos 14, os versos 15 e 16, eles nos dizem assim:
Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Ela sabia que aquela não era uma tarefa fácil. Ela sabia que aquilo não era algo fácil, que ela pudesse chegar lá apenas pela sua beleza, por ter sido escolhida pelo rei. Ela sabia que aquilo era uma ação, que era uma ação contra o povo de Deus para o destruir, que havia um inimigo lutando. Então ela precisava se preparar para esta batalha. Ela diz: olha, vocês vão fazer aí um jejum por 3 dias. Eu quero que vocês orem, eu quero que vocês jejuem. Eu vou fazer a mesma coisa. Às vezes a gente diz: irmão, ore por mim. Mas você não para orar. Pelas suas próprias causas. Nós precisamos de pessoas realmente que nos ajudem. Mas nós precisamos entender que, além dessa ajuda que nós recebemos, é uma luta nossa. Que nós precisamos colocar o rosto no chão. Nós precisamos dobrar o joelho, nós precisamos clamar. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos mostre como fazer. Então, se eu fizer esses passos, vai dar tudo certo. Não é bem assim. Se você olhar para os nossos irmãos do passado, tanto nos relatos bíblicos, como na atualidade, de homens e mulheres de Deus que morreram fazendo a missão, haverá riscos sim. Você precisa saber disso. Olha o que Esther diz. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perecer. Olha, se eu morrer, o finalzinho do verso 16. Se eu morrer, tudo bem. Tudo bem. Então se foi Mordecai e tudo fez, segundo Esther lhe havia ordenado. E eles fizeram isso. E depois, Deus mostrou a ela o que fazer. Então é uma coisa que você precisa entender. Você precisa seguir o script de Deus, não o seu. Deus deu a Esther a orientação, o que fazer. Se você olhar os versos seguintes, você vai ver que ela faz um convite, ela entra na presença do rei. O rei se alegra demais ao vê-la, promete aí dar aí a ela metade do seu reino. Ela faz um convite. Ela faz aí o convite a que ele participe de um banquete. Ela sente, ela recebe de Deus a orientação para fazer aí um banquete para o rei e para o inimigo da rainha e do povo dela e do seu povo. Depois que Deus lhe dá a estratégia, você precisa confiar. Ele fará o que lhe apraz. Ele fará o que lhe apraz. Na história de Esther você vê isso. Deus, ele muda a história, ainda que o decreto não pudesse ser alterado. O povo ganhou a permissão para lutar pela sua vida e foi vencedor. E foi vencedor. Se você não leu ainda o livro de Esther, leia. Veja aí como Deus, ele é tremendo. Como ele coloca pessoas certas no lugar certo para fazer aquilo que está no seu propósito, no seu coração. Mas isso foi para Esther. E para você?
qual ou quais os propósitos de Deus para a sua vida? Quais as circunstâncias Deus está usando agora para moldá-lo, ajustá-lo, levá-lo ao lugar onde a missão deve ser cumprida? Você já pensou nisso? Às vezes a gente reclama tanto das coisas, né? Das provas, das lutas. Às vezes a gente não consegue pedir ao Senhor que abra a nossa visão para a gente conseguir ver que aquilo é Deus trabalhando nas nossas vidas. Deus está falando diretamente com você acerca dos seus propósitos? Ainda não? Ele está usando alguém? Quando Deus falar, e Ele fala claramente, apresse-se em ouvi-lo e obedecê-lo. Não tenha a sua vida por preciosa. O Senhor Jesus já nos advertiu acerca disso. Ninguém pense aí que vai ganhar a vida aqui. Não, se você perder aqui por Ele, você vai estar ganhando com o Senhor. Não tenha medo das dificuldades da caminhada. Você precisa simplesmente obedecer. Prepare-se para a batalha. Deus fará. Mas você precisa se preparar para a luta. Quem sabe não foi para um momento como este que Deus colocou você aonde você está? Alguma coisa chamou sua atenção? Brilhe onde você está. Afaste-se das trevas. Às vezes eu olho para cristãos que estão em lugares, mas que não conseguem brilhar. Eles não se afastaram das trevas, eles estão na mesma escuridão. Eles estão falando como as trevas falam, eles estão se vestindo como as trevas se vestem. Eles estão vivendo. Eles estão no mundo e o mundo está marcando eles. Não há diferença, não há brilho. Afaste-se das trevas e do medo que muitas vezes Satanás quer colocar no coração. Porque você sabe o que precisa fazer, mas o seu coração é tomado por um medo. Não permita. Porque se Deus está te chamando para esta obra, é um privilégio que Ele está dando a você de fazer parte desse tempo. Existe um propósito maior. Existem propósitos menores. De como Deus me usou, né? Me colocou aqui para conhecer pessoas, para me abençoar pessoas aqui, nesse ou no momento mais à frente, ou o contrário, ser abençoado por essas pessoas. Então pense, Deus tem um propósito para você, cumpra o propósito. Não se acovarde, não se misture com o mundo, não se torne trevas, você é luz. Você é luz. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.